E aí, pessoal, bora lá, gente, para mais uma aula. Pessoal, olha só. Os anticorpos que estão circulando no nosso organismo, no sangue, responsáveis pela defesa imunológica do nosso corpo. A queratina, pessoal, presente no nosso cabelo, na pele, nas unhas, que é responsável por impermeabilizar essas áreas, evitando perda de água em excesso. A melanina, por exemplo, na pele também, que confere, que é responsável pela pigmentação dessa pele, sendo uma pele mais clara ou uma pele mais escura. As enzimas digestivas, pessoal, responsáveis pela digestão. Todas essas substâncias, essas moléculas que eu estou falando, pessoal, são proteínas, perfeito? E essas proteínas, pessoal, elas são produzidas, muita atenção agora, vou até me aproximar aqui da câmera. Essas proteínas, elas são produzidas, tão importante no nosso organismo, a partir de sequências específicas presentes na molécula DNA. Então entendam o que eu estou dizendo, olha para cá. Informações sequenciais, informações do DNA são traduzidas condicionando a produção de proteínas. Então só existe proteínas, só existe a produção, a síntese de proteínas se ocorrer sequências de DNA condicionando isso, condicionando essa produção, perfeito? E aí, por exemplo, a melanina que eu falei, a produção da melanina é condicionada por uma sequência específica aqui de DNA. A produção da queratina, que eu também citei, é condicionada por uma outra sequência específica da queratina, perfeito? Então, gente, a tradução das informações do DNA, do código genético no DNA, quando ele é traduzido, isso é convertido em produção de proteínas. E aí cada proteína vai realizar sua função no organismo. Beleza? Tudo isso que eu estou falando, pessoal, é o assunto da aula de hoje. Tradução gênica. Perfeito? Então a tradução gênica, conceitualmente, é a síntese de proteínas a partir da tradução de informações do DNA. É isso aí, foi o que eu acabei de explicar. Ok? Onde ocorre a tradução gênica? Nos ribossomos. Ribossomos são aqueles granulozinhos que a gente viu, que estão tanto dispersos, livres no citoplasma, como também eles estão aderidos à membrana do retículo endoplasmático rugoso. Existe uma aula só sobre retículo endoplasmático rugoso. Se você for ver lá, está lá na membrana dele os ribossomos. E aí, se tem ribossomos, tem síntese proteica, tem tradução gênica. Beleza, gente? Quem são os envolvidos na tradução gênica? Olha para cá. Várias enzimas, RNA mensageiro e transportador, que são os protagonistas, pessoal, aí do processo. Ribossomos. E aí os ribossomos, vamos relembrar, eles nada mais são do que RNAs ribossômicos. Lembra? Vai lá na aula de RNA, que é importantíssimo. O RNA ribossômico é um tipo de RNA que, quando se combina com proteínas, forma ribossomos. Então, os ribossomos é a mistura de proteínas com RNA. No caso, o RNA ribossômico. Perfeito? Só relembrando um pouquinho. E aí, gente, eu vou explicar agora o processo básico, a ideia geral, central da tradução gênica, de todo esse processo. Mas a gente, no próximo vídeo, vai realmente detalhar, mergulhar no mecanismo propriamente dito da tradução gênica. Então, não esquece, tradução gênica significa síntese de proteína. É o material genético do DNA sendo traduzido para produzir proteína. Não esquece isso, pessoal, ok? Então, olha para cá. Para que se ocorra a tradução gênica propriamente dita, é necessário que ocorra a transcrição gênica. Ei, assiste lá a aula de transição gênica, senão tu não vai entender isso aqui. Minha explicação vai ser considerando que você já estudou lá transcrição gênica. Então, vamos iniciar a partir lá desse processo. Existe inicialmente lá o DNA, a cadeia molde, e aí existe a sequência na cadeia molde de DNA, a sequência de bases nitrogenadas. Nessa cadeia molde, repito, do DNA, perfeito? Essa sequência de bases nitrogenadas, essas bases nitrogenadas, elas estão dispostas, olha para cá, ó, em grupos de que, gente? Ó, em grupos de 3. Cada grupo de 3 dessa
desse nós chamamos de trinca de bases, que tem um nomezinho aí que vocês precisam já assimilar. Cada trinca dessa nós chamamos de códon, certo? Então eu tenho um códon aqui, tenho outro códon, outro e outro códon aqui. Beleza? Entendido isso? Gente, durante a transcrição gênica, vocês já sabem isso. O que é que acontece? Essa sequência aqui da cadeia modo DNA, ela é transcrita para o RNA. Como ocorre essa transcrição? Onde tem adenina, no RNA vai ter o quê? Uracila. Vai seguir na ordem. Onde tem citosina, surge a guanina aqui no RNA mensageiro. Onde tem a citosina, de novo guanina. Aqui tem 3 adeninas, vai ter 3 uracilas. A gente já viu isso. Onde tem 2 citosinas aqui, 2 guaninas. Onde tem guanina, tem citosina. E assim sucessivamente. Lembrar, gente, vamos recapitular que no RNA não existe o T, que é timina. A timina, ó, existe no DNA, mas não existe T no RNA. E aí, pessoal, acontecendo a transcrição gênica, toda essa sequência aqui do DNA foi transcrita para o RNA mensageiro. E aí, quando o RNA mensageiro ele é formado, ele vai lá no citoplasma e se acopla aos ribossomos. Lá nos ribossomos vai acontecer, conforme eu já expliquei, a tradução gênica propriamente dita. E aí, atenção agora, lá nos ribossomos, o que é que vai acontecer? Vai acontecer um mecanismo, uma maquinaria de produção proteica, onde, atenção, onde cada códon desse, cada trinca de bases, cada códon vai condicionar a chegada de um determinado aminoácido, de um aminoácido específico, certo? Então, por exemplo, no códon que tem aqui uracila, guanina e guanina, esse códon UGG, ele vai condicionar a chegada de um aminoácido chamado triptofano. Isso acontecendo já na tradução gênica lá no ribossomo, perfeito? Onde tem o 3 uracilas, esse códon aqui vai condicionar a chegada da fenilalanina, que é representado por PHE, que é outro tipo de aminoácido. GGC vai condicionar glicina, tá aqui. UCA, serina, e CCU, prolina. Lá no aminoácido, lá nos ribossomos, esses aminoácidos vão se ligar entre si, formando uma molécula maior, chamada de polipeptídeo. Olha aqui para baixo, perfeito? O polipeptídeo, ele sozinho, gente, ele pode corresponder a uma proteína. Ou então, o polipeptídeo, ele pode existir numa quantidade variada, pode existir 3, 4 polipeptídeos, formando uma proteína maior, mais complexa. Perfeito? A exemplo da hemoglobina no nosso organismo. Entenderam isso, gente? Então presta bem atenção. Cada códon desse, lembrando que cada códon do RNA mensageiro surgiu da transcrição gênica do DNA. Perfeito? Não esquece isso. Cada códon vai determinar o aparecimento de um aminoácido e cada aminoácido desse vai se ligando, isso tudo acontecendo aonde? Nos ribossomos. Vamos ver agora, adiante, no próximo vídeo, como acontece o mecanismo de forma mais detalhada. Esses aminoácidos, eles não chegam sozinhos lá no ribossomo. Quem vai pegar eles lá, eles estão dando bobeira no citoplasma, é o RNA transportador, que tem esse formato de trevo aqui. O RNA transportador vem, vai encaixando lá os aminoácidos, certo? Importante também ressaltar, gente, que olha para cá, ó, coloquei aqui a palavra anticódon. Existe uma trinca de bases aqui, em cada RNA transportador. E essa trinca de base, chamada anticódon, ela é complementar a um determinado códon aqui que chega no RNA mensageiro. Gravem só essa informação, vocês vão entender isso agora adiante. Perfeito? O que a gente precisa entender é que o RNA transportador é ele que transporta, que traz para o ribossomo o aminoácido e vai encaixar lá para que eles formem
a proteína quando forem ligados entre si. Ok, gente? Entendidos? É importante também chamar atenção para uma informação que existem 64, gente, olha, eu vou até colocar aqui, ó, 64 tipos de códon diferentes, certo? 64 tipos de códon. Desses 64, 61 tipos vão formar os 20 tipos de aminoácidos. Tipos de AA. AA significa aminoácidos, perfeito? Vou só colocar essa informaçãozinha aqui a mais, do lado. Beleza, gente? Então, a gente vai agora no próximo vídeo entender, mergulhar na tradução gênica. A gente não vai mergulhar, detalhar a transcrição. Quem quiser entender mais de transcrição, vai lá na aula de transcrição. A gente vai entender como isso aqui funciona, certo? Então vejam que tudo para finalizar essa primeira parte, tudo começa na sequência de códons lá, de trincas, melhor dizendo, lá na cadeia do DNA. É transcrita, a partir dessa sequência você tem determinados aminoácidos específicos. Também queria dizer a vocês o seguinte, que, por exemplo, tem aminoácidos feito a prolina, ela é condicionada pelo CCU, mas não somente esse códon, existem outros códons que também podem determinar a presença da prolina. Então, um aminoácido ele pode ser determinado por mais de um tipo de códon. Atenção aí, anotem aí. Um aminoácido pode ser determinado por mais de um tipo de códon. Perfeito? Então, fixem bem isso aí, gente. Depois eu vou colocar isso de forma mais escrita aqui no quadro. Ok? Vou me afastar e vocês dão um print de vocês. Bora lá, pessoal, entender agora de forma detalhada o mecanismo de tradução gênica. E aí, gente, para que ocorra o mecanismo, é preciso o acoplamento de 3 elementos. O ribossomo, o RNA mensageiro, olha aqui, ó, com sua sequência de códons, a gente já falou de códons, e o RNA transportador com o seu anticódon. Perfeito? Pessoal, o ribossomo ele se acopla no RNA mensageiro numa região desse RNA mensageiro em que há a presença de um códon especial, tá aqui de vermelho, ó. O códon de iniciação, que consiste no primeiro códon. Códon de iniciação ou códon de início da tradução. Esse códon ele é representado pelas bases A, U, G, adenina, uracila e guanina. Afonso, só existe esse tipo de códon nos eucariontes? Sim, tá aqui, ó, coloquei para vocês. O códon AUG. Para facilitar a gente, é só lembrar. Início do processo é o auge do processo. Então, o código auge, AUG, corresponde ao códon de início, o códon de iniciação. Perfeito? Pessoal, esse códon, durante o acoplamento, ele fica abaixo do sítio P. O sítio P é uma região do ribossomo. Beleza? Existe um segundo códon. Esse segundo códon ele pode ter sequências das mais variadas. Eu coloquei aí no quadro a sequência de 3 uracilas, certo? E esse segundo códon, no ribossomo, durante o acoplamento, ele vai ficar abaixo do sítio A, ok? O sítio A é uma região também do ribossomo ao lado do sítio P. Entendido isso, vão agora compreender como é que a coisa realmente começa. Então presta bem atenção aí, pessoal. O códon AUG, o códon de iniciação, tá aqui de vermelho, o códon especial aí, ele determina, pessoal, ele faz com que um RNA transportador inicial, carregando um aminoácido metionina, o nome do aminoácido, representado por MET, MET, sempre vai ser essa metionina, sempre, pessoal, certo? E aí a gente lembra que a metionina é o primeiro aminoácido aí, ela é metida, porque ela entra primeiro no ribossomo, certo? Ela chega primeiro no ribossomo. São formas de a gente lembrar. Ela é metida por conta disso. Então esse RNA transportador com a metionina, carregando essa metionina, transportando, ele vem e se acopla aqui no sítio P. Tudo isso condicionado pelo primeiro códon, o códon AUG, o códon de iniciação. Massa? Entendido? Então vamos lá. Esse segundo códon, o códon UUU, ele fica abaixo do sítio A,
conforme eu falei, e ele também vai determinar, ele vai fazer com que um RNA transportador carregando um outro tipo de aminoácido, o aminoácido fenilalanina, representado por PHE aqui, e aí esse RNA transportador com a fenilalanina, ele vai transportar a fenilalanina e vai ocupar o sítio A aqui, certo? Observem que tanto no sítio P como no sítio A, os RNAs transportadores eles ficam emparelhados, melhor dizendo, eles emparelham seus anticódons com os códons do RNA mensageiro, certo? Então aqui, por exemplo, o códon inicial, o códon de iniciação tem A ou G, no anticódon vai ter bases complementares no RNA transportador emparelhado. No caso, onde tem A aqui no códon, vai ter U lá, ó. Onde tem U vai ter A, onde tem G vai ter C. Perfeito? A mesma coisa aqui no segundo códon. Se o segundo códon tem 3 uracilas, as bases complementares da uracila vai ser sempre adenina. Então vai ter 3 adeninas aqui no anticódon do RNA transportador aí. Ok, gente? Ocupou-se aí o sítio P e A. O que é que acontece a partir de agora? Vamos lá, com calma. Gente, olha só. Tudo começa quando o ribossomo, aqui o ribossomo, ele age como enzima, ele catalisa, ele vai acelerar a separação, olha, desse RNA transportador do aminoácido que ele estava trazendo, a metionina, certo? Então esse ribossomo acelera a saída desse RNA transportador. Então olha só aqui ele saindo. Então esse RNA transportador sai, deixa esse sítio P vazio. E esse ribossomo ele também catalisa, ele acelera a ligação, a formação da ligação peptídica da metionina com a fenilalanina, que está aqui nesse outro RNA transportador, no sítio A. Então o sítio P ficou vazio. Quando o sítio P ficou vazio, esse ribossomo, atenção agora para a gente não se perder, esse ribossomo andou um pouquinho para cá, ó, ele se deslocou. Quando ele se desloca, atenção agora, esse segundo códon pula para cá, fica abaixo do P. E esse RNA transportador aqui, que agora está com a fenilalanina ligado à metionina, ele pula para o sítio P. Deu para entender? Então olha só ele aqui, ó. Ele pula com a fenilalanina e a metionina ligados pela ligação peptídica, ele pula para o sítio P, ocupando esse sítio P. Então observem que o terceiro códon passa a ficar embaixo do sítio A. Olha ele aqui, certo? O terceiro códon, GGC, fica embaixo do sítio A nesse momento. O códon de iniciação, AUG, ele já está fora do ribossomo. Então veja que o ribossomo ele andou um pouquinho. Entrou o segundo e o terceiro códon. Esse terceiro códon, GGC, ele vai condicionar tudo de novo, gente. Ele vai condicionar justamente o quê? A chegada de um outro RNA transportador, carregando aqui, ó, transportando um aminoácido chamado glicina, representado por GLY. Então esse RNA transportador vem e ocupa, olha isso acontecendo aqui, ó, e ocupa o sítio A, perfeito? E ocupa o sítio A. E aí, de novo, ele emparelha seu anticódon com o códon do terceiro códon aqui, ó. GGC. Então, onde tem G tem C, né? G tem C, onde tem C tem G. Perfeito? E aí, gente, vamos lá, com calma para não se perder. Ocupou-se o sítio A com um novo aminoácido, chegou um novo aminoácido. O que é que acontece nesse momento? De novo, pessoal, atenção. De novo, o ribossomo vai agir como enzima, ele vai catalisar, vai acelerar a saída desse RNA transportador. Esse RNA transportador AAA com anticódon AAA, ele sai e o ribossomo, além de catalisar a saída dele, a separação dele, catalisa, ele acelera a formação da ligação peptídica da fenilalanina com a glicina. Então olha para cá, ó, acompanha comigo, acerta. Então, simplesmente esse sítio P aqui ele vai ficar vazio. Quando ele fica vazio com a saída do AA, olha o AA saindo aqui. Quem é que vem para o sítio P? Simplesmente o ribossomo, acompanha comigo, devagarzinho.
ele anda mais um pouquinho, ele vem para cá. Então, esse terceiro códon GGC vai ficar embaixo do sítio P agora. Então, aqui vai ficar o GGC, e esse quarto códon aqui, o CA, vem para baixo do sítio A. Olha o processo aqui. O CA aqui, ó, entrou para cá. Olha ele aqui, gente, embaixo do sítio A. E o GGC que eu falei, que estava aqui, o terceiro códon, pulou para baixo do sítio P, certo? Quando o terceiro códon GGC pula para abaixo do sítio P, esse RNA transportador, ele vem junto com, carregando a glicina, a fenilalanina e a metionina. Todo ele vem para cá, para o sítio P. Então, observem, ó, tá aqui, ó, todo ele, o CCG, ó, o anticódon, carregando glicina, fenilalanina e metionina. Olha ele aqui, gente. Acompanha comigo, não vamos se perder, não. Glicina, fenilalanina e metionina, perdão, os 3 aminoácidos. Perfeito? Gente, tá aqui, ó, o terceiro códon e o quarto códon acoplados ao ribossomo. Esse quarto códon, que é o CA, olha ele aqui, veio para cá, tá aqui o CA, ó. Esse quarto códon vai chamar de novo, vai condicionar a chegada de outro RNA transportador. Olha ele chegando aqui. Esse outro RNA transportador vem carregando, transportando outro aminoácido, a serina. Esse outro aminoácido, a serina, acoplado, ligado a esse RNA transportador, vai ocupar o sítio A, vai emparelhar o anticódon aqui, AGU, que é complementar ao CA, que é o códon que está aqui, certo? Que corresponde ao quarto códon. Perfeito? Quando a serina chega aqui, de novo acontece o que aconteceu lá. Essa serina vai se ligar à glicina, certo? E aí, nesse momento, de novo o ribossomo vai caminhar mais uma trinca. Ele desloca-se mais uma vez sobre a fita do RNA. Quando ele se desloca, aí atenção agora, ele chega aqui, ó. Esse códon aqui, quando chega a vez desse códon, esse códon é chamado códon de terminação. Tá de verde aqui, ó. Ou códon de parada. Quando ele chega o momento dele aqui de se acoplar com o ribossomo, o que é que vai acontecer, gente? Simplesmente proteínas, fatores de liberação vão ocupar aqui o local e vão separar todas as estruturas aqui. Esses fatores de liberação, essas proteínas vêm, separa esse ribossomo aqui, a subunidade maior dele se separa dessa parte de baixo dele. Olha para cá, ó. Ocorre separação das subunidades do ribossomo, como também ocorre a separação do polipeptídeo que está se formando, ou da proteína que está se formando. Ela se separa desse RNA transportador. Ele vai embora. Então, esse polipeptídeo que vai estar agora com a serina ligado, olha a serina aqui, ele vai se separar, vem para cá, esse ribossomo se separa aqui, olha a separação aqui acontecendo, certo? Então, tudo se separa, e os RNA transportadores também vão-se embora. Quem é que faz tudo isso? Os fatores de liberação. Quem foi, atenção agora, quem foi que trouxe os fatores de separação ou de liberação aqui, os fatores que terminam com o processo de tradução gênica, foi justamente o códon de terminação, que no caso aqui é UAA, que na verdade são 3, pode ser UAA, UGA ou UAG, certo? São 3 tipos de códon de terminação. Perfeito, gente? Então, observe o quanto é importante se ter o códon de terminação, para o processo não ficar infinito aí. Lógico que não ia ser infinito, né? Mas só para que vocês entendam. Beleza? Gente, chama a atenção para o seguinte. Essa sequência de RNA mensageiro, essa sequência de códons, ela veio lá de onde? Da transcrição que aconteceu lá no DNA. Então, a sequência de bases nitrogenadas dos genes do DNA, quando foram transcritas, geraram essa sequência de códons, sequência de bases formando esses códons, que por sua vez vão ser traduzidos aqui nos ribossomos, formando proteína. Então, resumindo, para se formar proteína, o polipeptídeo aqui, né? Lembrar que um polipeptídeo pode ser considerado uma proteína,
ou uma proteína pode ter vários polipeptídeos. Essa proteína formada, esse polipeptídeo, depende da sequência de bases nitrogenadas lá nos genes do DNA, certo? Perfeito? E aí não esquece, polipeptídeo são aminoácidos, um conjunto de aminoácidos ligados por ligações peptídicas. Outra questão que eu queria lembrar é justamente o seguinte, o ribossomo, lembra, ele atua catalisando a saída do RNA transportador aqui, a separação do RNA transportador, e ele catalisa também a formação da ligação peptídica entre os aminoácidos. Não esquece isso. Perfeito, gente? Isso é extremamente importante. Então, o processo ele é complexo, mas ele é possível de ser entendido, gente. Não é tão complicado assim. Lembrar também, e eu vou colocar para vocês no próximo vídeo, que cada aminoácido desse, cada tipo de aminoácido depende da sequência que está aqui, a ordem de aminoácidos, melhor dizendo, no polipeptídeo formado durante a tradução, depende da sequência de códons, perfeito? Cada códon vai indicar um aminoácido que vem sendo carregado pelo RNA transportador. Um aminoácido ele pode ser determinado por mais um tipo de códon, por mais de um tipo de códon. Isso a gente vai ver no próximo vídeo, ok? Então, vou me afastar, vou dar o print, permitir que vocês deem um print aí para a gente poder finalizar de uma vez essa aula. Bora lá, pessoal, finalizar a aula de hoje. E aí eu queria só reforçar em relação aos códons. Existem 64 tipos de códons. Destes 64 tipos de códons, pessoal, 61 são capazes de condicionar aminoácidos. No caso desses 64, 61 condicionam os 20 tipos de aminoácidos que existem, que a gente conhece. Valina, serina, metionina, triptofano, fenilalanina e tantos outros aí que a gente conhece. Então, os 20 tipos de aminoácidos são condicionados por 61 tipos de códons. Perfeito? Entendido isso? Pessoal, e os outros 3 que sobram dos 64 códons? Esses outros 3, pessoal, são justamente os códons de terminação, que a gente viu agora há pouco, certo? Códon de terminação ou códon de parada. São aqueles códons, gente, que não condicionam aminoácidos e que interrompem o processo de tradução, como a gente viu, certo? Então eles não condicionam nenhum tipo de aminoácido. Eles não são traduzidos em nenhum tipo de aminoácido. Perfeito? E aí como é que a gente consegue memorizar esses códons? Eu busquei uma forma, gente, que me ajuda muito. O códon de iniciação, lembra que eu passei a dica para vocês agora há pouco? O códon de iniciação, o início é o auge. Então, AUG, é o auge do processo, auge. Os códons de terminação, você faz assim, pega o códon de iniciação, AUG, coloca o U dele na frente e vai mexendo nas outras letras, nas outras bases. Pega o U, aí joga o G e joga o A. E depois pega esse U, joga o A e joga o G. O AG e o GA. Então vem do códon de iniciação, certo? E esse terceiro aqui, a gente busca memorizar, pelo menos ele. O AA, ou então você cria aí uma forma para poder facilitar para você. Perfeito, gente? Entendido isso? E aí, gente, olha só. O código genético, ele é considerado degenerado entre aspas, coloquei aqui. Por quê, gente? Olha só. Um tipo de aminoácido, dos 20 tipos que existem, como a serina, por exemplo, eu coloquei aqui, pode ser condicionado por mais de um tipo de códon. 4 tipos de códons podem condicionar a serina. 4 tipos aqui, de novo, de códons podem condicionar a glicina. Tem aminoácido que também pode ser condicionado por 2 tipos apenas de códon. E assim vai. Isso limita, isso torna o código genético um pouco limitado, certo? Com relação à capacidade que esses códons têm de condicionar aminoácidos. Beleza, gente? Então a gente finaliza aqui a aula de hoje. Comenta aí, pessoal, sobre as aulas, curte
e também se inscreve principalmente para continuar assistindo e recebendo as outras aulas, ok? Abraço a todos e boa sorte aí.